Fala galerinha, beleza? Tomada Pop novamente, trazendo uma lista de filmes, uma lista de indicações aqui para vocês. E aproveitando, né, Dia dos Pais chegando, a gente vai comentar alguns filmes aqui que tem o tema principal paternidade ou a família. Filmes que se destacam, não necessariamente uma lista de maiores ou melhores. Exato, nem na nossa opinião e nem considerado pela crítica, mas a gente pode garantir para vocês que são todos ótimos filmes, até filmes ganhadores de Oscar. E se você quer estar curioso para saber quais são esses filmes que a gente vai comentar, se liga no nosso vídeo até o final. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui pra vocês é para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo. Então, vamos lá! Começar melhor do que começar com um filme com o título O Paizão, filme de 1999 de Adam Sandler. Muitas pessoas elas têm assim um pouco de resquício com Adam Sandler, né, aquela questão, mas filme Paizão é um filme bem bacana para ser assistido. Sim, já virou um clássico, né, das tardes de domingo, depois do almoço, você deixa lá rolando a história do Sonic Fox, né, que ele, pra impressionar a garota, pra impressionar a namorada, ele adota uma criança, né, tipo, você vê a mentalidade, vou impressionar a garota adotando uma criança. E aí se estabelece toda uma relação entre eles que é muito bacana de acompanhar, dessa relação amorosa através de uma adoção. E é interessante de dizer assim, todo o crescimento do personagem, né, porque é um cara que tá só assim, querendo se mostrar e tal, só que essa afeição que ele tem com o menino, né, e até é interessante a gente comentar que o menino do filme, ele foi interpretado por gêmeos, né, não é apenas um garoto. E assim, é a questão judicial. A grande maioria dos filmes que a gente vai comentar aqui vai ser questões judiciais, brigas judiciais durante o filme. E nesse filme não é diferente. E aí só que mostra a grandiosidade, aquela afeição do personagem do Koufax, né, no caso do Adam Sandler, com a criança. Isso é muito interessante. E ali você vê como uma pessoa pode mudar. Sim, amadurecer bastante, né, a própria mentalidade. Na hora que a paternidade vir. E nessa questão não foi nem uma paternidade biológica, e sim uma paternidade de adoção. Isso é muito interessante pra gente comentar e foi um dos filmes que alavancou a carreira de Adam Sandler. Sim, é lembrado até hoje, né? Exato. Outro filme bacana de a gente comentar também aqui com vocês é o filme mexicano Não Aceitamos Devoluções. Ele que saiu em 2013, né? Escrito, dirigido, atuado, roteirizado por Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, que ele fez esse filme, foi aí que ele apareceu para Hollywood, mas ele tá em filmes como Milagres do Paraíso, ele também tá num filme de comédia muito bacana que é SOS, Homem ao Mar, que é uma regravação do filme da década de 80 com Kurt Russell e Goldie Hawn. E assim, ele tem crescido em Hollywood. E a gente pode dizer assim do filme, ele começa como um filme bem pastelão, né, um filme bem comedinha ali e tal, com uma historinha bem simples. E depois ele vira um drama mexicano. Porque basicamente o filme que se trata? Valentim é o personagem do Eugenio Derbez e ele simplesmente é um mulherengo, ele sai com as mulheres, tá nem com nada. E de repente uma mulher bate a porta na casa dele e fala: tá aqui, sua filha. Me dá o dinheiro pro táxi que eu vou lá pagar. Vai pagar e não volta mais. Imagina um cara mulherengo, né, com um bebezinho pra cuidar. Ele até tenta, né, ir atrás da mãe. Começa, e aí ele fica perdido, né? Ele não sabe o que ele vai fazer, porque, tipo, como assim você larga um bebê comigo? E ele tenta voltar pro México pra devolver, pra procurar a mãe, só que ele tá com um bebê americano, então, tipo, ele não pode voltar porque seria um tráfico. E aí ele resolve se virar, ele assume, né, essa paternidade. Ele começa a estudar, a ler uns livros, ali tem umas cenas bem engraçadas, assim, torta na cara também, por isso que vira uma comédia bem pastelona. E ele trabalha como dublê em alguns filmes, em alguns estúdios. Imagina um cara super medroso, que tem medo de tudo, e ele tendo que ser dublê. Cara, e ali você já vê na ligação, né, que aí já passa alguns anos, né, é uma menininha, no caso de uns 7 anos mais ou menos, e aí toda aquela relação entre eles. Ele tentando fazer um mundo de fantasia, e cara, ele escreve cartões postais, né, fingindo ser a mãe, com uma única foto que ele tem. Ele faz aquelas montagens que a mãe dela tá viajando ao mundo e tal. E aí começa aquela questão da carga emocional, porque simplesmente a mãe volta e ela quer o quê? Ela quer a guarda da criança. Bom, mais uma vez aqui, temas jurídicos, né? E assim, cara, eu não vou falar toda a questão, embora a gente tá falando de filmes que já passaram, tem questão de pequenos spoilers, mas, meu, assim, não dá pra falar um spoiler gigantesco do filme.
Mas assim, a questão da briga judicial, dali pra frente, vira um drama muito pesado e você coloca assim no lugar da pessoa, do personagem do Valentim, porque assim, ele criou toda aquela menina durante todos aqueles 7 anos. Criou um mundo pra ela também, né? E aí ele tá com aquela questão de, aquela paixão pela filha dele, e aí vem a mãe pra falar com ele, e aí ela tem umas cartas na manga que... E aí você só as lágrimas caindo, cara. Você começa dando risada e termina chorando. Né? E o final do filme, olha, muito pesado, muito pesado. E teve, não é por menos, né, que o filme foi tão famoso, foi tão aclamado pela crítica, que depois já tivemos 2 versões. Uma americana, que é uma família de 2, com o ator Omar Sy, e também tivemos uma versão brasileira, que saiu no final do ano passado, que também tem o nome de, na verdade Não Aceita-se Devoluções, que é interpretado por Leandro Hassum, né? E assim, muito, muito bacana. E vale comentar que é o filme mexicano de maior sucesso nos Estados Unidos. Verdade. Não é pra menos. Não é pra menos. Embora tenha algumas críticas que falem mal do filme, mas é porque não pegaram a visão. O próximo filme que a gente pode comentar aqui é O Juiz. E aí você fala, O Juiz, Dredd de Stallone? Não, não é esse não. É o outro filme que, no caso, interpretado por Robert Downey Jr. e Robert Duvall, O Juiz. No ano de 2014, e do que trata O Juiz? Ao contrário dos outros filmes que a gente tem comentado aqui, ele é um drama, né? Acaba sendo um drama mais pesado e não trata da paternidade desse jeito convencional, né? Do pai, de uma criança. Não. Exato. É de um cara de meia idade, interpretado por Robert Downey Jr. Ele faz o Hank Palmer, que ele é um advogado bem sucedido profissionalmente, só que ele vive um drama familiar, que o casamento dele não vai bem, ele inclusive tem uma filha, só que aí no meio do filme ele precisa voltar para uma cidade pequena, uma cidade onde os pais, os irmãos dele moram, por conta do falecimento da mãe dele. E ali começa toda a temática de paternidade de família dele com o pai dele, que no caso é o juiz, né? Você vê que a cidade é pequena, então eles conhecem ele como o juiz, simplesmente. E aí ele tem toda essa questão dessa fama, essa consideração dele de ser uma pessoa importante, bem conceituada, só que ele está sendo investigado. E aí, Robert Downey Jr. como advogado, fica sendo o advogado do próprio pai, fazendo toda essa investigação para poder entender o que está acontecendo. E cara, ali os diálogos são muito bem trabalhados. E o Robert Downey Jr. acaba sendo o advogado do próprio pai, que está sendo investigado ali por um acidente que ocorreu e tal. Diálogos muito bem trabalhados. Robert Downey Jr. uma atuação muito consistente também. E outra camada que a gente tem nesse filme é que a saúde do pai dele também tá se deteriorando, ele já é velhinho ali, tá bem debilitado. Então você tem uma inversão dos papéis, né? Que lá no final da vida, quem cuida do pai é o próprio filho. O filho que a todo momento ele é renegado pelo pai, sabe? É aquele tipo de família que os outros irmãos têm muito mais valor do que ele. Então isso machuca bastante, você sente muito isso. Porque ele também, assim, ele tem essa questão, o pai, ele tem, que é, no caso, o Joseph Palmer, ele tem essa questão de tipo assim, meu filho foi embora, né, me deixou, saiu da cidade pequena, né? Tem muito mais esse filme, é um filme que com certeza vale muito a pena assistir. O próximo filme que a gente vai falar vai sair um pouco mais ainda essa questão de paternidade, porque nós tratamos do filme Sobrou Pra Você, do ano 2000. Esse filme do ano 2000, nós temos o Rupert Everett como personagem principal, que é o Robert, e ele tem uma amizade muito grande com a personagem Abe, que é interpretada por Madonna. Só que qual que é o detalhe interessante? Ele é um homossexual. Só que eles têm essa amizade e numa noite de bebedeira eles acabam tendo uma relação e dessa relação nasce uma criança. A Abe, interpretada pela Madonna, que ela tenta, né, retomar essa carreira de atriz, embora tenha uma atuação mediana, mas isso não interfere negativamente no filme. Ela interpreta uma professora de yoga que é bem sucedida e ela tem ali uns 40 anos e ela tá preocupada com essa questão de ter um relacionamento sério, né? Nesse um casamento. Tanto ela quanto seu amigo Robert são dois azarões no amor. Quesito, né? Exato. E assim, ela acaba se relacionando com uma outra pessoa que também está sendo bem sucedida e que recebe uma proposta de trabalho para fora da cidade.
E aí vem a questão, porque na verdade o Robert e a Abe, eles moram juntos, né, em quartos separados, e já tem toda essa relação com a criança. Ele é o pai da criança. E aí eles vão levar pra longe. E que é legal também, que abre um pouco o leque para reflexões sobre padrão de família, né? Não necessariamente tem que ser um pai, uma mãe e uma criança. Não, pode ser um casal que resolveu ter um filho, nesse caso não resolveu, né? Aconteceu. Mas é legal de trazer essa temática também. Como a gente falou assim, numa pequena questão de spoiler, tem uma carga muito pesada também neste filme, porque tem a briga judicial, porque ele quer ficar perto da criança, e essa mãe também tem uma carta na manga. Que aí faz com que fique mais difícil ainda essa questão de convivência do pai com a criança. Nesse ponto, você olha para o lado do pai. Então, ele ficou com a criança durante 6, 7 anos, então tem esse vínculo, né, com a criança. E agora ele vai ter que viver longe. E aí, com a briga judicial, até um certo momento do filme, o resultado não é bacana, fazendo com que ele corra atrás até de alternativas desesperadas. Se é plot twist que você quer, você vai encontrar nesse filme. Filme bem bacana. Próximo filme que a gente tem que falar aqui, como não falar de A Procura da Felicidade, filme de 2006, interpretado por Will Smith. Will Smith, fantástico, fantástico. Ele faz o personagem Christopher, que também está tendo uma crise no seu casamento. A mulher dele, a esposa dele, o deixa e deixa também com um filho. Por causa que ela já estava cansada de tantas tentativas frustradas de conseguir retorno financeiro. Tem até as cenas hilárias lá dele ter comprado umas máquinas revolucionárias, achando que iria ganhar muito dinheiro e só. Sai pela culatra. Nossa. E essa tentativa do pai de se superar para conseguir criar o filho. Muita perseverança, muita resiliência. É tipo aquele filme que você olha o personagem e fala assim, puta, que dó. Que dó. Quem não lembra daquela cena dele segurando a porta, né, do banheiro do metrô e tampando os ouvidos do filho para o filho não escutar que estavam tentando entrar ali, porque ele não tinha onde dormir. E, para não falar da questão da entrevista, ele ir correndo para a entrevista lá da questão da Bolsa de Valores, né, que ele já ia trabalhar, ele lá estava pintando, não conseguiu encontrar o filho, e todo sujo, coloca a camiseta aqui. Tudo que podia dar errado sempre dá errado. E ele foi na entrevista e ele conseguiu o emprego. No emprego, ele não tomava água. Por que ele não tomava água? Para não ir no banheiro, para poder produzir mais. Para poder competir com os outros. Cara, é verdadeiramente um filme de muita superação, baseado em fatos, né, esse filme. Sim. E que, assim, te traz muitas lágrimas, né, mas que também é motivacional. Sim. E é também a questão do pai. A união dos dois também é algo fantástico. E assim, é interessante, porque foi o primeiro filme que foi feito por... que Jaden Smith trabalhou, né? Que é o próprio filho de Will Smith, né? Isso é muito legal deles terem trabalhado juntos nessa pouca idade que ele tinha. Sim. Isso se destacou muito, né? Muito bacana, muito bacana. Se eu não me engano, Will Smith até concorreu ao Oscar de melhor ator, só não ganhou. Próximo filme. Se a gente tá falando em Oscar... Sim, vamos para os vencedores do Oscar. Kramer vs Kramer, filme vencedor de todos os Oscars possíveis. Os maiores, pelo menos. Os maiores, pelo menos. Inúmeras indicações. Como você comentou, né? Só não ganhou Copa porque não era ano, né? 1979, ganhou o Oscar de melhor direção, melhor filme, melhor ator para Dustin Hoffman. Sim, Dustin Hoffman. E também ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque o filme é baseado num livro, né? Um livro de Avery Corman. E a gente tinha nada mais, nada menos do que a esposa do Ted Kramer, nada mais, nada menos do que Meryl Streep, que fazia Joanna Kramer. O que se baseia o filme? E, basicamente, Dustin Hoffman, né, ele interpreta o Ted Kramer, ele é um cara super focado no trabalho, que é muito distante da família, e principalmente do filho Billy. Até que chega um ponto que a Joanna ela não aguenta mais e ela resolve deixá-los. Ela abandona a família para poder se manter, se estabelecer, para depois, lá na frente, retornar. Se arrepender. Sim, se arrepender também funciona. E o que é bacana de dizer na história é que, assim, era um pai que não tinha nenhum conhecimento de que era ser um pai. Sim. Né? Tem até uma cena, assim, icônica no filme que o filho dele ensina ele a fazer uma rabanada pro filho.
pra ele, pra si próprio. Sim, sim. Depois você tem, assim, a questão dele começar a perceber a importância do filho, crescimento como pai, e também ele até acaba perdendo o emprego, porque a prioridade dele era o filho. E quando vem a questão da briga judicial, tem até vizinha, né, deles, né, que conheciam os dois, que pegavam e, assim, falavam pra ela, meu, não entra na briga, ele se tornou um ótimo pai, ele tem toda essa preocupação. Só que aí qual que é o que tá nesse ponto? Ela tá ganhando mais do que ele. Isso pesa muito na briga judicial. Cara, como não cair lágrimas no momento que, depois de mais de um ano que ele está vivendo apenas com o pai, e o pai vai levar para a primeira visita da mãe. E, cara, não tem como não cair lágrimas, sabe? De você ver aquela criança que ela tava mais de um ano sem ver a mãe, e o pai falando assim, se você precisar de alguma coisa, tal, e tudo, e o menino, tá bom, e sai correndo para abraçar a mãe. A importância, né, que mesmo depois de um ano afastado, aquele reencontro, né? Sim, ele queria ver a mãe. E assim, a questão também de toda a briga judicial, a questão do veredito também, não tem como assim não se emocionar com toda essa dramaticidade que é levada ao filme. Dramaticidade que é muito bem sustentada através das interpretações. Em destaque aí para o vencedor do Oscar, que é o Dustin Hoffman, interpretando o Ted, e para Meryl Streep também, que apesar de ela ter um tempo de tela menor do que é esperado para o papel, não deixa a desejar em nenhum momento. Isso é bacana de comentar. E pra gente finalizar aqui essa nossa pequena lista, grande lista, imensa lista, falando sobre paternidade, como não falar do filme A Vida é Bela? Sim, A Vida é Bela. Cara, simplesmente esse filme foi indicado a 7 Oscars, tá? Incluindo melhor filme, e ele era um filme estrangeiro, um filme italiano. Ele foi vencedor de 3 Oscars, no caso, melhor filme estrangeiro, melhor filme estrangeiro, melhor ator para Roberto Benigni e também melhor trilha sonora. Perdeu de melhor filme para o filme Paciente Inglês. E assim, desculpa, Central do Brasil, não tinha como. Central do Brasil é um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Fernanda Montenegro destrói no filme, mas infelizmente não dava, não tinha como competir com A Vida é Bela. Naquela época ainda, apenas 5 filmes eram indicados ao Oscar de melhor filme. Um filme estrangeiro, no caso, não americano, não de Hollywood, ser indicado ao Oscar de melhor filme é para ser um filme muito grande. Uma curiosidade bacana que a gente pode dizer é que, coincidentemente, o filho, a criança do filme A Vida é Bela se chama Josué, o personagem. E no filme Central do Brasil, também o personagem da criança Josué. Coincidência? Bacana? Sim. Mas do que se trata o filme A Vida é Bela? Apesar de ser em 97, né, não tem nem 25 anos de idade esse filme, ele já se tornou um clássico. Então muita gente assistiu, mas muita gente não assistiu. E para quem não assistiu, qual que é o cerne da história? Bom, você tem lá o Guido, que é interpretado por Roberto Benigni, que ele faz o pai, e o Josué, que é o pequeno filho, né? Eles estão num campo de concentração. Então a história se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eles são judeus, ou seja, sofrem perseguições. Eles estão confinados num campo de concentração. E o que é até meio pesado de falar isso, né? Mas legal do filme é que o Guido, ele a todo momento, ele tem essa preocupação de cuidar do filho, né? De proteger o filho. Então ele inventa histórias, ele inventa brincadeiras com o filho para que ele não vivencie, não presencie os horrores da guerra, né? Barulhos acontecem, ele inventa uma história, um personagem, então isso distrai o filho e ao mesmo tempo que absorve o filho nas histórias, nessa brincadeira, você também é absorvido, só que com aquela consciência de que, é um horror o que eles estão passando. É um filme muito, muito, muito pesado. Tem momentos até que de repente eles têm que se separar e mesmo assim ele corre os riscos para poder ir lá ver o filho e tal. Tudo é uma competição, tudo é uma fantasia. Sim. Cara, sensacional esse filme, A Vida é Bela. Merecedor realmente de todos os prêmios que ganhou durante a sua carreirinha. Mas diga aí pra gente, vocês concordam com essa nossa lista de filmes notáveis sobre paternidade? Comenta aqui com a gente também se tem algum filme que a gente não mencionou aqui e vocês acham que também entra nesse tema de paternidade. E se você gostou do nosso vídeo, gostou do que a gente trouxe aqui pra vocês, deixa aquele like, aperta o botão de inscreva-se, ativa o sininho se você não quiser perder nenhum vídeo. Não se esqueça de abraçar seus pais, ou se você tem filho, abraça seu filho. E não esqueça da sua mãe também. Até a próxima. No nariz, eu falei a mesma coisa 2 vezes.